Tem gente que defende os mensaleiros, tem gente que não defende, fala que direitos foram atropelados. A primeira pergunta é muito simples. Será que realmente foi um julgamento político ou existem provas factuais que não tem como eles discutirem? O senhor acha, José? Boa noite, Fernando. Boa noite, Peninha. Boa noite, Stanley. Boa noite, telespectador da Rede Super. Corrupção. Eu acho que desde o rascunho da Bíblia você tem lá informações de pessoas que transigiram aquilo que deveria ser aquela norma de comportamento. Aquela imagem daquele jatinho baixando aqui em Belo Horizonte, vindo lá de São Paulo, denota que há um viés político, porque, a não ser que Sua Excelência, o ministro, o presidente Supremo, não conheça a lei de execuções penais, que eu acho muito pouco provável, é sabido que o condenado tem direito de cumprir pena no local onde reside. Porque um dos princípios da pena, um dos desideratos da pena, é castigar o indivíduo, ressocializar e reintegrar o indivíduo. Em que pese nossas cadeias não reintegram nem ressocializam ninguém. Qual a necessidade de baixar, de tirar um jato daqueles, lá de São Paulo, para pegar a Genuíno Dirceu, parar aqui, pegar Romeu Queiroz, pegar Cátia Rabelo, o Hollenbach, o Marcos Valério, e levar para Brasília? Então, você vê que aquilo ali teve um tratamento um tanto quanto diferente da normalidade. Será que foi um efeito, assim, didático, não? Existe Olha, Sua Excelência e o ministro Marco Aurélio de Mello, quem sou eu? Sou um Rex Quaresma, né? Mas eu vi contemplei numa co-irmã de televisão, TV aberta, foi até no canal de uma agência dessa, de um portal desse aí. O ministro Marco Aurélio de Mello tecendo críticas à postura do ministro Joaquim Barbosa, porque ele não conseguiu entender por que aquela prisão foi feita naquela situação. Foi um dia de proclamação da República, né? Comemoramos a proclamação da República, em que essas pessoas foram arrebatadas, ou melhor, se entregaram, porque ninguém saiu correndo atrás de ninguém, cantou o bilhete premiado, todas elas acorreram diretamente à Polícia Federal, e eu até penso, né, se fosse um pobre, teria sido interceptado no caminho, né? Como nós estamos tratando de tubarãozão, esperar os carros chegarem, não tinha Polícia Federal na porta, né, Peninha? Nós temos, se fosse um pobre, claro, na hora que cantou o mandado de prisão, a Polícia Federal estava pulando na casa de A, B, C, D e E. Sem dúvida. Com relação ao julgamento político... Com sirene aberta no carro. Com sirene, não. E aquele negócio, né? Uns sensacionalistas, com apresentação, eu brinco muito que é vestido de tomatinho, né? Põe o uniforme da SUAP, crava a SUAP no meio, põe vermelho, algemado e apresenta a imprensa. Isso não aconteceu com eles. Rotineiramente, nós temos isso aqui em Minas Gerais, no Brasil inteiro, né? Que houve ali uma apreciação pela mais alta corte do país. Teve um viés político aí. Tem 11 ministros que julgaram ali. Então, eles entenderam, por maioria, que havia prova para condená-los. Agora, dizer que não tem uma conotaçãozinha ali, um temperozinho de política, é negar o óbvio. Então, não é factoide. É negar o óbvio, né? Amanhã vai amanhecer, terá sol. Pode ter nuvem, mas o sol está acima das nuvens. E aí pergunta-se, né? Por que o mensalão do PSDB não foi julgado até hoje? Né? E aí preocupa-me mais ainda, o Ministério Público quer investigar. Lá em São Paulo, pilharam 4 que desviaram 500 milhões, ficaram presos 5, prorrogados mais 5, depois botou todo mundo na rua. Eu não estou entendendo mais nada. Mais absolutamente nada. Os gatunos estavam encarcerados. Aquilo ali não é prisão preventiva? Aquilo não conturba a ordem pública? Ou a ordem pública só resta conturbada quando o pobre vai lá e mete o revólver? Porque aqui nós temos, os nossos tribunais são extremamente severos quando o delito, principalmente patrimonial, é perpetrado com emprego de arma de fogo. Meu amigo, botou a mão na máquina, colocou a mão na quadrada, apontou para alguém, não solta nem se Deus vir aqui e pedir, solta. Agora, esse pessoal de São Paulo, que é um crime de grande repercussão, que o valor transcende muito aquilo que foi surrupiado pelos mensaleiros, não tem ninguém preso. Sabe-se lá quando e se é que vão ser presos? Então nós precisamos mudar a cultura. Deixa eu puxar uma Stanley aqui para conversar. Doutor Stanley, me explica aí, o que você acha, a sua opinião aí? Foi político, não foi? Existem provas? Bom, uma coisa não justifica a outra, né? Quer dizer, um erro não justifica a falha ou o erro de outro. Existe o viés político, a gente está começando a observar que existe. Sim. Mas existem provas suficientes, cabais, para que todos esses tivessem sido condenados mesmo? Ou foi uma condenação política? Sim. Condenação política não foi. Boa noite para você, boa noite aos telespectadores da Rede Super, aos meus amigos aí, Quaresma e Luiz Carlos Bernardes. Bem, boa noite. Eu penso um pouco diferente disso. Eu acho que o Brasil, desde a sua Constituição, e eu não digo a Constituição territorial aqui na América, eu já digo lá na própria Europa,
ele já trouxe, né, na bagagem de tudo isso, não vou chamar de política não, mas uma consciência de que é preciso ter um pouco mais daquilo que se já tem. E a gente dá 1 milhão de exemplos em cima disso. Quando se trata de um julgamento dessa envergadura, e a lei, o espírito da lei tem essa natureza, é preciso que se mostre, e aí eu não digo mostrar com todo, como você está dizendo, esse factoide, mas é preciso que se mostre que se nós não tivermos um mínimo de referência, eu digo referência, nas questões que são de ordem jurídica, nós realmente teremos que decretar muito em breve um estado de emergência no nosso país. Porque se nós fizermos contraposição sempre de que o preto e o pobre, como diz o nosso colega Quaresma, é o punido e o rico não é o punido, nós estamos não mais do que perpetuando esse pensamento, e essa é uma coisa que nós temos que romper. E temos que romper imediatamente, viu, Fernando? E aí, Peninha, você acha que está mudando? Olha, é um grande prazer estar aqui novamente, eu insisto. Primeira coisa, não está mudando ainda definitivamente. Segunda coisa... Mas é um sinal de fumaça, uma luz no fim do túnel? Talvez, porque ontem ainda o Congresso Nacional discutiu nova legislação, uma reforma da legislação das campanhas eleitorais, porque eu tenho uma tese, depois de entrevistar muita gente, que as campanhas eleitorais são uma corrupção programada, ou seja, todo candidato à presidência da República, a governador em estado importante, prefeito em cidade importante, senador, etc., procura empreiteiras, bancos, empresas de ônibus, inevitavelmente. E aí eles têm que pagar o preço depois. Nesse caso do mensalão, inclusive, eu trabalhava em Brasília, o Lula e o Zé Disseu, em momentos diferentes, me falaram, olha, nós do PT já perdemos 3 eleições, 89, 94, 98, eu estou dizendo isso pela primeira vez, hein? É um furo pela qualidade do seu programa. Nós vamos ter que procurar, jornalista Luiz Carlos Bernardes, nós não estamos te dando uma declaração, estamos conversando em off com você, vamos ter que procurar empreiteira, banco, empresa de ônibus, etc., porque nós precisamos ter Duda Mendonça, Chitãozinho, Chororó, etc., na nossa campanha de 2002, que é a última eleição que eu, Lula, vou disputar, que eu, Zé Disseu, vou disputar, que um monte de gente. Então, agora, eu tenho dúvida, o Caixa 2 não há dúvida que houve. E também, no caso, o Azeredo aqui. Mas eu acho que o Caixa 2 houve em muitas outras campanhas. Infelizmente, a corrupção é programada no Brasil para as eleições, porque tem que pagar os favores. Nós estamos vendo uma entrevista essa semana do Cid Gomes na Veja dizendo que todos querem roubar o Estado. O governador do Ceará diz que as empresas se juntam para subfaturar os contratos. Quer dizer, o erro está no sistema? Também. As empresas, muitas vezes as empresas estão cobrando favores de campanha. Eu me lembro que Marco Santana, um pequeno empreiteiro de Belo Horizonte, que foi presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, quando o Collor estava sendo julgado, me deu uma entrevista, o Marco Santana é uma figura muito interessante, dizendo o seguinte: Collor e PC Farias reformularam a corrupção no governo federal. Antigamente, a corrupção no governo federal acontecia no Ministério dos Transportes e no DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Agora não, eles descobriram licitação no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, eles refizeram a geopolítica da corrupção. Isso lá no governo federal, e daí para frente isso se estendeu para outros governos federais, estados e municípios. Mas eu insisto, é preciso transparência e legislação em cima das campanhas salariais. Caso contrário, os governos brasileiros e nós, cidadãos, vamos ficar sempre devendo favores bilionários para empreiteiras, bancos, empresas de ônibus, etc., etc. Esse é um gravíssimo problema. E hoje eu assisti uma palestra interessantíssima do advogado Marcelo Leonardo, criminalista, foi presidente da OAB. Hoje houve um debate sobre o jovem advogado em Belo Horizonte, e o Marcelo Leonardo falava sobre a estrutura de lavagem de dinheiro no Brasil. Nós temos até legislações novas, mas o Estado não dá conta de controlar a lavagem de dinheiro. Então era preciso apoio de bancos, corretoras de valores, joalherias, etc., etc. Mas o próprio executivo, em algumas áreas também, o próprio judiciário. E vamos falar também até do legislativo. Sim. Se tem uma legislação específica hoje de transparência, eles não estão cumprindo isso? Exatamente. Então, eu fiquei até animado quando houve aquelas mobilizações
vieram os black blocs, que até hoje ninguém sabe direito quem são essas pessoas, e atrapalharam. Porque aquelas mobilizações pacíficas eram muito positivas. É claro que aquilo só não ia resolver, mas é preciso que essa transparência, que muitas vezes está na lei, seja cumprida, como você lembrou bem.